Quando eu descobri a cegueira do Renan, foi pra mim um baque muito grande. Como que ele vai sobreviver? Como que ele vai namorar? Como que ele vai estudar? Porque o sonho dele é fazer faculdade. Aí eu falava pra ele, filho, você não vai fazer faculdade. Vou fazer faculdade, mãe. Você não vai, porque não tem quem te oriente, não tem quem te leve você para a escola. Até que ele falou, não, eu vou de ônibus. Foi de ônibus, fez a faculdade, concluiu. Meu desespero foi muito grande, porque nós somos de família, assim, não é uma família rica, não tem condições financeiras. Então, assim, eu tive que deixar de trabalhar para cuidar dele. Então, assim, veio despesa alta, meu marido sozinho trabalhando, com criança pequena, que tem a irmã dele que estudava, e ele também, na época, precisava de um monte de coisa, que ele é diabetes tipo 1, então, assim, a alimentação dele é toda diferente da nossa. Então veio aquela incerteza, aqueles medos de que não vamos conseguir, como que nós vamos fazer, o que é que vai ser da nossa vida, o que é que vai ser da vida dele. Fala galera, me chamo Renan, sejam muito bem-vindos ao canal Demolidor Maromba. Então por que Demolidor Maromba? Porque todos nós que começamos a treinar, todo mundo sempre se inspira em às vezes algum personagem, algum super-herói. Eu falei, cara, super-herói, eu pensei, poxa, tem Demolidor. Verdade. Então foi daí que surgiu a ideia, Demolidor Maromba. Cara, na realidade a minha infância, sempre falo pra todo mundo, né? Geração 2000, fico muito feliz pela infância que eu tive, a convivência que eu tive com os meus pais, a educação que eu tive e sempre, desde o início, meus pais, eles sempre me introduziram no esporte. A minha infância sempre foi brincar, praticar esporte. Com 6 anos de idade, meu pai me colocou para fazer futsal. Ele falou, não, meu filho, se um dia ele tiver sempre aquilo, os pais sempre falam, se meu filho tiver o dom para ser um jogador de futebol, pelo menos eu quero participar desse início dele, eu quero dar esse suporte para que ele possa fazer. Só que na realidade meu pai me introduziu no esporte, então o esporte me acompanhou a infância toda. Desde cedo comecei a lutar bastante com relação à vida, à saúde. Eu nasci com uma bronquite, com bronquiolite. Então tive muita crise de tosse, usei bombinha, tive crise asmática. Então, mais ou menos com 7 anos de idade, foi onde descobri o diabetes tipo 1. Na luta de imunizar o problema da bronquite, meu corpo acabou agredindo a célula beta-pancreática do meu pâncreas, que é a produtora principal de insulina. Então ali surgiu o diabetes. A minha adolescência toda foi constituída dentro desses desafios. O diabetes desde o início, claro, no início é sempre um baque pra gente. Como que a gente vai começar a lutar com aquela doença? Na época, crianças, né, não era muito comum ter crianças com diabetes tipo 1. Então, todo o aprendizado para minha família, como foi para minha família lidar com isso, como foi para eu aprender. Então, quando eu cheguei na adolescência, com 12, 13 anos, toda a disciplina que hoje em dia eu preciso com relação à dieta, ao treinamento, a vida acabou me trazendo, a vida me trouxe essa determinação, tomar cuidado com a alimentação, saber o que vai comer, ter consciência do que eu estou comendo e o que aquele alimento vai causar no meu organismo. Com 15 anos de idade foi onde eu comecei a musculação. E como foi o meu início? A minha mãe já treinava na época. E eu sempre pratiquei esporte pela prefeitura mesmo. Eu fazia futsal, natação, só que na época a gente estava num período de férias. E para quem é diabetes tipo 1, que é acostumado a ser totalmente ativo, a glicemia bem controlada, quando a gente para, tem um baque muito grande. Então a minha glicemia começou a ficar descompensada. O médico falou pra minha mãe, leva ele pra academia junto contigo. Só que eu cheguei na academia, eu não queria ficar fazendo esteira, bicicleta. Eu via, na realidade, os caras ali marombeiros da minha cidade. Até tem um cara que, poxa, tenho muito prazer de citar o nome dele, que é o Sandro Ganso. Na época, um cara muito grande, eu vi ele puxando ferro de treino. Eu falei, não, aquilo é que eu quero fazer. E sempre vem os desafios. Eu nasci com uma doença no nervo óptico, chamada de atrofia óptica congênita crônica. Ou seja, quando eu fiz os exames, fui buscar com um especialista relacionado à visão, eles falaram para mim, Renan, você tem uma perda progressiva na visão. É uma perda lentamente progressiva, porém, você vai chegar à perda total, você vai chegar à cegueira. Para muitos, aquilo dali poderia vir para mim como um impacto, como algo, nossa, o que eu vou fazer agora? E foi onde eu falei, agora eu quero competir. Será que eu vou? Eu pesquisei para ver se tinha alguém com deficiência visual que competia, eu falei, não tem ninguém. Mas assim, não tem ninguém ainda. É porque ninguém deu o primeiro passo. Ninguém deu o primeiro passo para começar. Quem sabe eu posso ser esse primeiro cara e lá na frente venham outras pessoas junto comigo. Então foi assim que eu encontrei um amigo, José Henrique Pietrobon. Ele mora em São Caetano do Sul. Ele falou para mim, cara, eu já fui atleta. Eu conheço o caminho. Se você quiser, se você tiver a fim de realizar esse sonho,
eu ajudo você. Ali que a gente começou a treinar, ele me apresentou o mundo do fisiculturismo. Cara, aonde eu tenho mais dificuldade até hoje, claro, tá melhorando muito, graças a Deus, evoluindo passo a passo, são com as poses. Mas ele foi o primeiro cara que teve a paciência de tocar em mim, me posicionar para ver como que eu posava, como que eu ia conseguir posar. E ali a gente conseguiu, eu consegui a minha estreia dentro dos palcos de fisiculturismo, Campeonato Paulistão, foi lá em Osasco, estreiei com o 3º lugar. E ali, olha só como são as coisas, né? Deus vai colocando anjos ao nosso redor. E ali naquele dia, conheci um cara muito louco, muito mais doido que eu, chamado Hélio Henrique, que é o meu coach de hoje. Ele falou, cara, eu vi você em cima do palco. Você tá numa qualidade boa, você tem potencial, só que você precisa ir para uma federação maior. Eu garanto para você, com a sua estrutura, com o seu potencial e outra, com a sua história de vida, a sua superação, a sua vida vai mudar e você também vai poder mudar a vida de outras pessoas com o seu exemplo. Ali eu conheci o Hélio e assim a gente começou a firmar ali uma amizade, se conhecer, e a gente começou a estrear nos palcos. No outro ano ainda, tirei um ano off para treinar, para melhorar os pontos que eu precisava. A gente começou pela Muscle Contest. O primeiro campeonato foi o Muscle Contest Campinas. Foi onde eu pisei no palco a primeira vez, pela Muscle Contest Federação Maior. Estreiei também, fiquei também no top 3, na categoria normal. E na categoria especial foi o top 1. Neste mesmo ano, 2022, foi onde eu, o Hélio, a gente decidiu, ele falou pra mim, Renan, preciso mostrar pra você, cara, levar você em outros campeonatos. No de Classic Brasil, é um campeonato maior para aumentar a visibilidade, para te mostrar pro público, para que as pessoas te conheçam, para que as marcas venham a te conhecer. Já pensou se você vai com patrocínio? Nesse ano a gente competiu no Arnold Classic Brasil, foi onde eu fui campeão da categoria especial, foi meu primeiro campeonato grande, né? Eu fui campeão na categoria especial, top 2 na categoria Open. Ficou aquele gostinho, poxa, foi quase. Aí a gente começou a conversar com outras pessoas do meio. Falou, não, Renan, vamos pra Expo Super Show, que é no Rio de Janeiro. Só que ali a gente já tinha conversado e foi onde chegou a grande realização de um sonho. Por quê? É onde um primeiro atleta com deficiência visual, não só do Brasil, mas do mundo, iria entrar como patrocinado de uma das maiores marcas, a pioneira, a número 1, a líder do mercado, Integral Médica, onde eu fui patrocinado pela Integral. A competição foi excelente, fui campeão na categoria Open e na especial. Então ali foi um ponto de partida, foi onde marcou não só a continuidade daquele ano, mas o início do que a gente iria almejar lá na frente. Então a gente entrou na Integral Médica, a Integral Médica conversando com todo o time, Matheus Donaire, Felipe Bragança, a forma como eles nos receberam foi, Renan, o meio hoje em dia, infelizmente, do fisiculturismo, do bodybuilding, acabam tendo algumas coisas que são tóxicas para o ser humano, para o atleta, que é o ego e a vaidade. Você não enxerga. O fato de você não enxergar vai fazer com que você já comece com um ponto positivo, você já comece tendo essa principal vantagem, porque você não enxergando, você não vai desenvolver tanto o ego e a vaidade sendo superior ao que precisa. E é sempre aquele nosso lema, Renan, você é cego, você vive na escuridão. Não fique com medo, porque a escuridão só assusta os fracos, porque os fortes são forjados na escuridão. Sou Darkness e sou Integral Médica. Nesse mesmo ano, junto com a Integral Médica, eles falaram para mim, Renan, a gente precisa apresentar o seu trabalho não só para o Brasil, mas para o mundo. Integralmente, naquele ano, alguns atletas iriam competir no Mr. Olympia, que acontece em Las Vegas. Mr. Olympia, para quem não conhece, é como se fosse a Copa do Mundo do nosso fisiculturismo. É um sonho para qualquer atleta. E ali seria a minha primeira viagem para fora, cobrindo, participando de algum campeonato e outra, já no início da minha carreira sendo patrocinado pela Integral Médica. Só que no meio da minha preparação, mais ou menos ali em setembro, a competição seria em dezembro daquele ano. Em setembro eu comecei a passar muito mal, vomitar, sem entender porque meus exames de diabetes eram sempre muito bem controlado, sempre fiz exames tudo bem controladinho. Só que a gente foi surpreendido com a minha terceira luta de vida, que é a bexiga neurogênica. Eu tenho 3 doenças congênitas. Quando a gente tem uma doença congênita, no caso eu tenho diabetes, a gente acaba tendo uma ou duas associadas a isso. A doença congênita ela acaba deixando um ambiente propício no nosso corpo para que surjam outras doenças congênitas. No meu caso, a primeira foi a atrofia no nervo óptico, o diabetes tipo 1 e a bexiga neurogênica. E como que eu descobri isso? Através de uma infecção muito forte. Tinha uma infecção de urina muito forte, a infecção subiu para os rins e eu precisei ser internado na UTI com um quadro de insuficiência renal
aguda. Poxa, Renan, você tem diabetes, você tem deficiência visual, você é cego, você tem bexiga neurogênica. Sim, e se eu conseguir atingir as coisas que eu faço hoje em dia, que eu mostro aqui pra vocês, por que você não consegue? Meu nome é Sabrina, tenho 25 anos. Eu e o Renan nos conhecemos através de um grupo de jovens que a gente participa na igreja. Ele não frequentava há um bom tempo, aí como a gente temos amigos em comum, essa mesma amiga insistiu com que ele isse para poder voltar, porque seria bom para ele. Aí nisso a gente se conheceu, começamos a namorar dia 11 de novembro de 2023, e o que eu vejo no Renan como fisiculturista. Isso, para mim, é um motivo de grande emoção, porque eu vejo nele um vencedor, um motivo de motivação para muitos, para mim também, em poder ver o que não é a limitação dele que vai proibir ele de realizar aquilo que ele gosta. E a nossa rotina, basicamente no dia a dia, a gente treina, depois eu acompanho ele nas aulas de pilates. Aí aqui em casa eu deixo ele o mais livre possível. Claro que eu fico ao lado dele para poder auxiliar alguma coisa. Aí a alimentação dele é mais basicona. Eu preparo ali o macarrão para ele, carne, faço vários tipos de carne na airfryer, aí deixo separado para ele, porque quando eu não peso, aí a mãe dele no outro dia auxilia. E como a refeição dele é toda medida, se a gente for pegar uma colher, por exemplo, não tem como saber a gramagem certa. Aí eu pego a balança, faço ali a pesagem do alimento dele, deixo separado. Ele mesmo esquenta no micro-ondas e ali ele faz a refeição dele. Por exemplo, o macarrão, ele todo dia come 3 refeições no dia de 500 gramas. De manhã, no café da manhã, a gente coloca 3 ovos e coloca basicamente 140 gramas de tapioca, preparo para ele, deixo separadinho e ali ele faz a refeição dele. Lembra que eu falei para vocês que em 2022 eu estava me preparando para ir para Las Vegas competir o Mister Olímpia, porém eu fui surpreendido por aquela internação, infecção muito forte, que acabou afetando os rins, fiquei 38 dias no total da UTI, então ficou aquele gostinho. Mesmo assim eu viajei, apenas para me apresentar ali como uma forma de superação em cima do palco. Eu não desisti, eu cheguei ali para pelo menos representar o meu time, representar a Darkness ali em cima. Cada atleta Darkness tem sua superação, então eu não quis fazer diferente. Eu vou levar a superação, que não foi muito bom o resultado que eu apresentei, e aí ficou aquele gostinho. No ano seguinte, sempre que eu ia nos médicos, as coisas que iam acontecendo iam fazendo com que eu me perguntasse: será que eu vou poder voltar a competir de novo? Será? Mas é aquilo, a gente precisa acreditar, precisa ter fé, confiar e apenas seguir em frente fazendo o que a gente está fazendo. No ano de 2023, eu voltei a competir na realidade no mês de agosto, e no mês de novembro eu viajei para Orlando, e aqui está a resposta. Será que a gente consegue? Será que vale a pena alcançar? Vale a pena persistir? Será que vale a pena eu ir atrás? Será que vale a pena eu confiar? Claro que vale.